Fala galera do Surtos Criativos, Rafa Maciel de volta na área. Pois é, depois de 4 anos de um hiato misterioso, mentira, nem era tão misterioso assim, eu tava atolado em trabalho, faculdade, enfim, que infelizmente, né, a vida adulta não espera e não aceita muitas coisas como pagamento, mas enfim, passado, agora estou de volta. E para começar com o pé direito, vamos falar de tempo. Se você acha que 2006 foi ontem, eu tenho péssimas notícias para sua coluna. O ano de 2006 foi um divisor de águas. O nascimento de franquias bilionárias, o auge da cultura pop, anos 2000, e clássicos que a gente jura que são novos, mas nem tanto. Prepare o coração e o RG, porque aqui vão 10 filmes que completam 20 anos em 2026. O filme que fez todo mundo acreditar que se você começasse a cantar no refeitório, os seus colegas levantariam da mesa e saberiam a coreografia junto com você, lançou Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale para todo mundo. O álbum mais vendido de 2006 nos Estados Unidos foi a trilha sonora de High School Musical, batendo qualquer banda de rock da época. Uma fofoca que eu acho que todo fã de High School Musical já sabe, tá cansado de saber, mas quem não conhece muito, talvez seja uma novidade, é que o Zac Efron não cantou na primeira trilha sonora do filme, no primeiro filme como um todo, né? Quem fazia a voz do Troy era um ator e cantor chamado Drew Seeley, acho que pronunciei certo. O Zac Efron só foi cantar com a voz verdadeira a partir do segundo filme, ou seja, o maior galã de 2006 para as adolescentes e os adolescentes também estava dublando. O filme conta a história do popular atleta Troy Bolton e da estudiosa Gabriela, que quebram as barreiras sociais de sua escola ao descobrirem uma paixão mútua pelo canto e pela música. Aí eles decidem, né, fazer um teste para o musical da instituição, desafiando as expectativas de seus grupos e o status quo do colégio. E claro que o filme tem como protagonista e a maior mocinha de todas, a Sharpay Evans, né? Quem não concorda, com certeza tá errado. Laurels for spring. Groundbreaking. Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt num filme que virou a bíblia da moda e do ambiente corporativo tóxico. Até hoje, todo mundo morre de medo de ter uma chefe igual a Miranda, mas no fundo todo mundo queria se vestir como ela e até mesmo soltar milhões de frases de efeito que podem acabar com uma vida, não é mesmo? Uma curiosidade muito legal sobre o filme é que o orçamento para o figurino foi de mais de US$ 1 milhão, um dos mais caros da história na época que esse filme foi filmado. Mas o mais engraçado é que a Meryl Streep se baseou em homens para criar a frieza da Miranda, como Clint Eastwood, que fala meio baixo, naquele tom meio ameaçador, amedrontador, mas sem gritar uma palavra sequer. E também, óbvio, se inspirou na Anna Wintour da Vogue. Ah, e a Meryl Streep quase não fez esse filme porque o cachê inicial ela considerou como um insulto. Aí foram lá, aumentaram o cachê, fizeram uma nova proposta para ela, e aí sim ela aceitou, entregou tudo no filme e soltou sua maravilhosa frase: That's all. E o filme fala sobre a Indy Sacks, que é uma recém-formada que consegue um emprego em uma prestigiada revista de moda, tornando-se assistente da implacável editora Miranda. Mesmo desprezando a futilidade do meio, Andy precisa se adaptar ao ambiente cruel e exigente para sobreviver na carreira que escolheu. The name's Bond. James Bond. Em terceiro lugar, temos 007 Cassino Royale, a que marca a estreia do Daniel Craig como o agente James Bond. E quando isso foi anunciado, a internet, que na época era só mato, caiu matando. Como assim um Bond de loiro? Que absurdo! E corta para hoje, e ele sendo considerado um dos melhores 007 já interpretados no cinema. Além disso, esse filme salvou a franquia de virar uma paródia dela mesma, que, né, enfim, com o passar dos anos e muitos filmes depois, foi caindo aí num leve esquecimento. Esse filme detém um recorde do Guinness muito curioso, o de maior número de capotagens de um carro assistidos por um canhão de ar. O Aston Martin girou 7 vezes no ar. E uma outra curiosidade dolorosa, Daniel Craig perdeu 2 dentes na primeira cena de luta que gravou. Isso quer entrar de cabeça no personagem com sangue nos olhos e na boca, né? O filme fala sobre a primeira missão como agente 007 e o James Bond deve enfrentar Le Chiffre, um perigoso financiador de organizações terroristas, em um torneio de pôquer de apostas altas em Montenegro. Acompanhado pelo oficial do tesouro Vesper Lynd,
Bond precisa equilibrar sua frieza profissional com a brutalidade do jogo para acabar com a rede criminosa. E agora vamos falar sobre Piratas do Caribe: O Baú da Morte, o filme que provou que Jack Sparrow não era sorte de principiante. Foi só o terceiro filme da história a bater $1 bilhão, imagina, né? E vamos ser sinceros, né? O roteiro é uma bagunça deliciosa onde todo mundo trai todo mundo a cada 5 minutos. Aqui também tem uma coisa muito curiosa e interessante sobre o filme, que os efeitos visuais do David Jones ainda dão baile em muito filme de herói atual, não é mesmo, Marvel DC? O ator Bill, acho que fala Bill Knife, não sei como fala o nome dele, usou um pijama cinza de captura de movimentos o tempo todo e se sentia bem ridículo no set. E como não se sentia, né? Antes de ver os efeitos prontos. Mas o detalhe técnico insano é que a equipe de efeitos criou um software só para simular a física dos tentáculos da barba dele, para que elas não atravessassem o corpo do personagem. Bem interessante, né? Tecnologia de ponta ali para animar a Lula. O filme acompanha Jack Sparrow, que descobre que tem uma dívida de sangue com o lendário Davy Jones, o mestre das profundezas oceânicas. Para evitar que ele fique preso eternamente, ele embarca em uma busca frenética pelo lendário Baú da Morte, envolvendo seus amigos Will e Elizabeth em uma nova e perigosa jornada sobrenatural. Symbols are a language that can help us understand our past. A época em que um filme podia irritar o Vaticano. O livro do Dan Brown já era febre, um sucesso estrondoso de vendas, enfim, e o filme veio para consolidar a polêmica. Ele faturou apenas $760 milhões, provando que falem mal, mas falem de mim, né, Melody? Funciona muito bem. A maior polêmica do filme, na verdade, deveria ser o cabelo do Tom Hanks, né? Aquele mullet acadêmico, enfim, não funcionou muito bem, não. Mas, falando sério agora, a equipe conseguiu permissão para filmar no Louvre à noite, mas com uma regra bem estrita, que eles não podiam iluminar a Mona Lisa diretamente, porque a luz pode estragar, né, a pintura, enfim, tem todo um tratamento ali para preservar a obra. Então, logo, né, com essa regra, a Mona Lisa que aparece no filme, ela é uma réplica bem fiel, e a original, bem fiel é ótimo, bem fiel. E a original, ela tava ali, né, no escurinho, descansando bem bonitinha. O filme retrata um assassinato no Museu do Louvre e acompanha o simbologista Robert Landau, que se torna o principal suspeito e precisa decifrar as pistas ocultas nas obras do Leonardo da Vinci. Com a ajuda da criptógrafa Sophie Neveu, acho que é assim que fala, ele persegue um segredo milenar que acaba de abalar os alicerces da Igreja Católica. Gente, esse filme eu, pelo menos, gosto muito e recomendo muito que vocês assistam. I've made sacrifices. Yes. It takes nothing to steal another man's work. Antes do Nolan confundir a gente com viagens no tempo e sonhos, ele confundiu a gente com mágicos. É um duelo de obsessão entre Christian Bale e Hugh Jackman, com o David Bowie fazendo o papel de Nikola Tesla, o que é a escalação mais aleatória e genial da história, né? Convenhamos. Aqui o filme acompanha dois ilusionistas rivais na era vitoriana que travam uma batalha obsessiva para criar o truque de mágica definitivo. A competição escala para níveis perigosos envolvendo sacrifícios pessoais, espionagem e o uso de ciência experimental, enquanto tentam superar os segredos um do outro. Uma curiosidade é que o Nicholas Nolan é tão obcecado por realismo que a rivalidade vazou para a produção. Os dois grupos de mágico, o time do Bale e o time do Jackman, foram mantidos separados durante as filmagens para não criarem amizade. E um detalhe que possa ter passado batido. O filme é estruturado exatamente como um truque de mágica, a promessa, a reviravolta e o prestígio. Aí você está sendo enganado pelo roteiro enquanto assiste, né? O que é maravilhoso. Se você estuda cinema, esse filme é lição de casa. Afonso Cuarón entregou uma obra-prima distópica. Na época, ele foi um fracasso de bilheteria, ninguém foi ver, e hoje ele é considerado um dos filmes mais importantes do século, como o mundo dá voltas, né? Uma curiosidade legal desse filme é que a famosa cena do carro, aquela sem cortes, onde tudo dá errado, foi feita com um carro modificado, onde o teto saía e a câmera girava dentro de um trilho. Se errassem, tinham que voltar do zero. E vamos combinar que é uma cena meio longuinha, né? E o bebê no final, totalmente digital, porque nenhum recém-nascido de verdade aguentaria aquele caos todo de filmagem sem chorar na hora errada, né? Em um futuro distópico, onde a humanidade se tornou estéril e o fim da espécie é iminente, uma mulher milagrosamente engravida.
Um burocrata desiludido aceita a missão de escoltá-la através de um país em colapso para levá-la a um santuário científico que pode salvar o mundo. Don't ever let somebody tell you you can't do something. E aqui vai o filme oficial de chorar em posição fetal. A performance do Will Smith é de quebrar o coração, e ter o filho dele de verdade, o Jaden, né, Smith, atuando junto, deixa tudo muito mais visceral. Sabe o cubo mágico que o Will resolve no filme? Aquilo não foi efeito especial. O Will treinou tanto que virou Speed Cuber de verdade e aprendeu a resolver o cubo em menos de 2 minutos para a cena. Ah, e o título original em inglês tem um erro de grafia, happiness, com Y, que é explicado no filme vindo de um mural pintado numa creche barata. O erro tá lá para mostrar a imperfeição da vida deles. Poético, né? Esse filme ele é baseado em fatos reais que acompanham o Chris Gardner, um pai de família que enfrenta graves problemas financeiros, né, e acaba despejado com seu filho pequeno. Lutando por uma vaga em um estágio competitivo e não remunerado, ele mantém a esperança e a dignidade enquanto vive em abrigos. E assim, é pra acabar com o teu dia, com a tua semana, então veja, se não viu, né? É meio difícil quem não viu esse filme, mas... Goodbye, Radiator Springs, and goodbye, Bessie. E aqui vai o filme que fez toda criança querer dormir numa cama em formato de carro de corrida, né? A crítica não amou tanto quanto os outros filmes da Pixar, ali foi o começo do que a gente tá vivendo hoje, né? Mas a venda de brinquedos foi assim algo gigantesco que pagou as faculdades de todo mundo da Walt Disney por sei lá quantos séculos daqui pra frente, né? E para evitar que os carros parecessem assustadores, a Pixar decidiu colocar olhos no para-brisa e não nos faróis, como é comum em desenhos antigos, né? Isso humanizou os personagens. O filme foi um trabalho de dublagem da lenda Paul Newman, o que faz o Doc Hudson, né? Que era piloto de corrida na vida real e ensinou a equipe como um carro de verdade derrapa na Terra. O filme acompanha o Relâmpago McQueen, um carro de corrida ambicioso e arrogante que acaba perdido na pacata cidade de Radiator Springs, na Rota 66. Longe dos holofotes da fama, ele aprende lições valiosas sobre amizade, humildade e o verdadeiro significado de ser um campeão através dos excêntricos narradores locais. Little baby mammoths and what? Shut up. But E por último, mas não menos importante, a Era do Gelo 2. A sequência que provou que a gente pagaria para ver um esquilo correndo atrás de uma noz por 90 minutos. Quem não adora, né? Apresentou a Ellie e os gambás e expandiu o universo da Blue Sky, da extinta Blue Sky. A animação da água nesse filme foi revolucionária para 2006, tá? Eles tiveram que criar novos códigos de renderização porque nunca tinham feito uma enchente daquele tamanho em CGI. Ah, e sobre o sketch... Não é sketch. E vocês lembram que o Scratch nesse filme ele morre, vai pro céu dos esquilos e é ressuscitado pelo Sid? Ah, tecnicamente o Scratch é um personagem que já voltou da morte, ó, pensa nisso. Com o fim da Era Glacial, Manny, Sid e Diego percebem que o vale onde vivem corre o risco de inundar devido ao derretimento de uma enorme represa de gelo. Enquanto lideram uma migração em busca de segurança, o grupo enfrenta novos perigos e Manny descobre que pode não ser o último de sua espécie. E aí, sentiu o peso da idade ou precisa que eu chame algum profissional, fisioterapeuta para te ajudar a levantar da cadeira, do sofá, enfim, de onde você está agora? É curioso, né, pensar que 2006, que pelo menos para mim parece que foi ontem, mas já faz 20 anos e redefiniu muita coisa do nosso caráter, trouxe traumas, enfim, muita coisa. E muita coisa boa, não só para o cinema, mas também para música, para TV, que inclusive a gente vai trazer aqui no canal ao longo do ano, então fiquem aqui que vocês vão acompanhar muita coisa, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, seguir o canal, né, se inscrever e acompanhar nas redes sociais também, que estão todas linkadas aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo.